Olá, amigos da comunidade e do YouTube. Bem, antes de mais nada, eu quero pedir uma desculpa a vocês, que eu agora, nesse momento, estou acolchoando uma colcha e eu acho que o ruído da máquina vai atrapalhar um pouco, mas eu acho que não, né? Bem, eu publiquei na comunidade uma colcha de scrap, de puros retalhinhos, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente vai comprando pano, cortando, sobrando, e nós vamos guardando, porque isso custa dinheiro, né? Nem que seja um pedacinho como esse aqui, né? Custa dinheiro. Então, eu faço parte de um grupo que uma vez ao ano eu dou uma colcha, uma lap. Uma lap é uma colcha para o joelho, né? Para as pernas, né? Então, esse ano eu decidi fazer esse modelinho, né? E é a colcha que eu estou acolchoando agora. E eu publiquei a foto aí para vocês na comunidade, para que vocês também possam dar uso no retalho de vocês também, né? Porque a gente só vai acumulando, e a gente nunca tem ideia do que fazer. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar em scrap, né? Do que fazer um projeto, né? Eu acho que os trabalhos feitos com retalho ficam bem mais bonitos, né? E já dá um outro visual, né? Mas vamos aqui deixar a conversa de lado e eu vou passar para vocês o tutorial desse bloco, que é o bloco da nossa colcha, vamos dizer assim, nossa colcha que eu publiquei aí na comunidade, né? Que está simples e fácil e rápido de ser feito, ok? Não vai ter tanta dor de cabeça em costurar em diagonais, né? Que também eu comento para vocês, eu faço qualquer tipo de trabalho, mas o meu forte não é muito diagonais não, né? Mas cada um tem a sua preferência, né? Vamos dizer assim. Então, vamos deixar a conversa de lado e eu vou explicar para vocês como fazerem esse bloco assim rápido, sim? Ok. Depois, no final do vídeo também, eu vou dar a explicação de como vocês vão fazer a colcha de vocês e vocês também vão ter acesso ao material para vocês abaixarem, para vocês terem uma guia. Mas no final eu mostro para vocês aí, vou explicar. Nesse tutorial, vocês vão ter duas opções de blocos. Tanto assim em scrap, ou em sólido, ou em uma coleção. No decorrer do vídeo, vocês vão me entender e eu vou estar explicando para vocês, né? Então, vamos lá. Eu vou juntar todos os meus retalhos que eu tenho, mas para o início do nosso bloco, a gente vai necessitar 4 quadros que sejam de qualquer cor. 4 quadros de 4 polegadas e meia. Sim? E para o nosso fundo, usamos uma cor neutra, né? Podemos usar um fundo branco, um fundo preto, da preferência de vocês, que não seja estampado, senão vai quebrar as cores e o mosaico que a gente esquematizou, né? Não vai ficar legal, né? Então, ó, isso está super fácil de ser feito. Então vamos lá, ó. Falei 4 quadros de 4 polegadas e meias. Eu já tenho aqui um procedimento adiantado, ó. Eu já tenho aqui os meus 4 quadros. Eu costurei, né? Então, se eles são de 4 polegadas e meia, eu juntando os 4, ele se vai tornar um quadro de 8 polegadas e meia, ok? Então, não é preciso ter posição, porque a gente vai brincar e jogar com as cores, né? A gente quer se divertir nesse projeto, né? Então,
Eu, unindo os quatro, ponho ao lado. E o meu fundo, da preferência que vocês escolherem, eu vou precisar de um quadro de 8,5 polegadas, ok? Depois que eu cortar o meu quadro de 8,5 polegadas, eu vou fazer isso, ó. Eu vou colocar direito com direito. Vou colocar aqui, ó, fixar com ou agulha ou alfinete, da preferência de vocês. Eu coloquei aqui as minhas agulhas, né? E vou costurar não desse lado, do outro lado, todo ao redor a 1/4 polegada. Ele vai ficar fechado, né? Um quadrado fechado. Sim? E essa é a intenção, ok? Eu vou dar uma pequena pausa para me costurar o meu e eu já volto com vocês. Bem, aqui voltando, ó. Eu já costurei todo ao redor, ó. Sim, a 1/4 polegada. Dei uma leve passada, lembrando que para passar o tecido pressionamos, né? Não arrastamos o nosso tecido, por favor, senão vai destruturar o nosso bloco. Ok, eu costurei, dei a minha leve passada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar de diagonal a diagonal, cortar em X, né? Que às vezes eu falo assim nas aulas aí que eu dou no Brasil, eu falo, vamos cortar em X. Aí um fica assim pensando, mas cortar em X como? Quando fala cortar em X, é cortar diagonal com diagonal, ok? Então, ó. Mas eu vou encontrar o meu 1/4 polegada daqui com 1/4 polegada daqui, tá? Não é simplesmente colocar na diagonal, não, tá? Ó, eu vou encontrar aqui o meu 1/4 daqui e 1/4 daqui, que está bem na diagonal. Eu não mexi no meu bloco, não movi nada e vou cortar. Deixa eu localizar bem aqui, ok. E vou cortar. E aqui eu já tenho 4 blocos desse, sim, ó. 2, 3 e o 4. E se vocês percebem, eles ficam todos de forma diferente, ficam de formas diferentes que eu falo, não, a forma é a mesma. Ficam com os tecidos, ó, aqui já tá nessa cor, fica misturados, né? Então, olha só, prosseguindo aqui, ó, o que vamos fazer? Cortamos em X. Vamos dar um leve corte aqui, ó, para retirar isso aqui, ó. A gente tem que abrir ele na diagonal. Sim? Isso eu vou fazer em todos. Sim? Eu só não vou fazer nesses aqui, porque o bloquinho é esse. E é o mesmo. E eles vão ficar todos para o mesmo sentido. Ok? Então, ó. Eu cortei essa pontinha aqui. Sim? Abro a minha costura. Agora eu vou para o meu ferro, dar uma leve passada nele, ok? E já volto com vocês. Aqui eu já passei, né, o meu bloquinho que a gente vai usar. Eu tenho a régua, que é a finalização do nosso bloco. A finalização do nosso bloquinho é de 5 polegadas e meia. Eu tenho a régua de 5,5, né? Aí, ó,
eu coloco aqui, ó, na linha da minha diagonal, da minha régua de 5,5, coloquei isso para quem tem a régua de 5,5, mas eu vou dar a explicação também como cortar sem a régua de 5,5, ok? Eu coloco na minha diagonal, depois que eu estou vendo que a minha diagonal está bem, eu tenho que ver também se a ponta dessa esquina está bem na pontinha. Quando já estiver tudo de acordo, aí eu coloco a minha mãozinha aqui, ó, mão firme, e vou refilar ele a 5,5 polegadas. E aqui eu já tenho o meu bloco finalizado e não é tanto, ó, desperdício que a gente desperdiça nas costuras, né? Então eu coloco aqui ao lado e agora eu vou dar a explicação de como vocês vão cortar em uma régua comum, né? Eu vou pegar esse aqui que não está cortado. Aqui eu tenho uma régua de 6,5 polegadas, né? Mas faz conta assim, mas eu não tenho a régua de 6,5 polegadas, não? Ok. O que a gente necessita é que a régua seja um pouco, que passe a medida que estamos trabalhando, que é 5,5 polegadas, né? E o principal, que tenha essa linha na diagonal, ok? Eu vou dar a explicação com essa e também vou dar a explicação com a grande, ok? Então, ó, eu venho aqui, só que aqui já vamos trabalhar o contrário. Se eu tenho essa linha aqui, ó, lembra que essa nós colocamos a diagonal assim, ó. Ó, coloquei a diagonal assim, porque já é uma régua que já está planejada ao tamanho, né? Então, como essa não está, eu vou colocar a minha diagonal para o outro lado, né? Em vez de colocar deitada, eu vou colocar ela nessa diagonal. Eu coloco sobre a diagonal e vou levando devagarzinho. E quando eu, na minha régua, a minha diagonal aqui, ó, está de acordo, e quando essa esquininha aqui com essa esquininha chegue a 5,5 polegadas, como está aqui, eu posso cortar primeiro assim, ó, sim? Depois eu giro e coloco em 5,5 polegadas e acabo de refilar aqui, ok? Aí, vamos dizer assim, mas eu não tenho essa, né? Então, a gente costuma ter a grande, né? Então, nós vamos trabalhar com a grande. A gente só vai ter um pouco de dificuldade porque a régua é grande. Mas vamos trabalhar. Não vamos deixar de fazer o nosso bloquinho. Ok. Eu falei para vocês, o que a gente precisa é uma linha na diagonal. E lembrando, se a régua não é de tamanho, o tamanho que pede é o tamanho do bloco, que é 5,5, a gente não vamos trabalhar da forma que eu vou colocar agora. A diagonal trabalha ao contrário, né? A gente viu aí no princípio. Então, ó, eu tô com a minha régua grande. Eu vou pegar a minha diagonal em 45, ó, e vou levando, até eu chegar em 5,5. Aqui já está. E aqui também já está em 5,5. Sim? Ó, na minha diagonal, em 5,5 e 5,5. Vou fazer com a grande. Ó, corto. Depois que eu cortei, né, eu vou girar isso. E vou colocar essa esquina que foi cortada diretamente em 5,5 polegadas na minha régua. Ó. Vou lá em 5,5.
E se vocês percebem também, o que vai ajudar também, quando vocês girarem, essa diagonal vai estar batendo de acordo aqui aos 5,5, ok? Então já tenho 5,5 aqui, 5,5 aqui. E vou cortar. E vou ter o meu bloquinho já finalizado em 5,5. Ok? Viu como está super fácil de fazer esse bloco? E a gente faz logo 4 de uma vez, né? E rende, o bom que rende, né? Então, olha só. Aqui já temos aqui, esses, né? Lembrando que eles vão ficar tudo por um sentido só. Eles não vão ficar sentido horário e sentido anti-horário, não. Eles vão ficar tudo por um sentido só. Ok. Esse é o bloco que a gente vai usar na nossa colcha, né? Mas eu venho aqui dar para vocês também uma outra opção, né? Vamos dizer assim. Porque com esse bloco a gente pode fazer um bloco catavento, ok? Mas agora como vamos fazer o nosso catavento? A sequência é a mesma. Vamos precisar de 4 quadros de 4 polegadas e meia e um quadro de 8 polegadas e meia, ok? Mas agora para ele ficar em catavento, ok? Eu preciso, esse é o fundo, hein? O fundo pode ser laranja, bege com estampa leve, algo assim. A gente vai fazer um catavento, hein? Não é scrap. Scrap já expliquei. Então, o mesmo tom do quadro de 8 polegadas e meia tem que ser o mesmo tom desses dois aqui, ok? Então vai ser 2 do fundo de 4 polegadas e meia com 1 de 8 polegadas e meia. E o contraste do catavento que vocês preferirem, vocês podem fazer na cor que vocês aí preferirem e gostarem, né? Mas tem que usar a mesma cor, senão não vai dar o efeito do catavento, ok? Então eu vou fazer o mesmo esquema, vou costurar, vou fechar ele, vou dar uma leve passada, né? E vou lá na diagonal. A técnica é a mesma. O que muda é o bloco, né? Eu vou lá na diagonal. Porque um bloco está feito em scrap e o outro não. A gente quer fazer um bloco em catavento. Vou lá na diagonal, corto. Vou na outra diagonal também. E corto. E aqui eu já tenho os 4, né? Vou fazer o mesmo esquema. Cortar essas pontinhas. Cortei as pontinhas. Vou abrir a minha costura e vou dar uma leve passada, né? Vou dar uma leve passada e vou voltar a cortar eles novamente, como eu cortei esse aqui. Eu já volto com vocês com eles todos cortados, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, ok? E eu já volto aqui com vocês. Aqui voltando, eu já fiz o procedimento de cortar os meus blocos, né? Então, como a gente vai fazer um catavento, a gente vai colocar dessa maneira. Dessa forma, para que nos dê o catavento. Viu que simples e rápido, né? E agora, a união. Esse com esse, depois eu fecho. Lembrando de sempre colocar as agulhinhas ou com auxílio de alfinete, ok? E existem 2 propostas para vocês, né? Vocês podem fazer ou ele em catavento, ou ele em scrap, né? Que é esse. Lembrando que ele fica por um sentido só.
né? E como eu tinha comentado, eu vou estar aí botando aí na descrição do vídeo o projeto da colcha, né? Que agora eu vou explicar a colcha, né? Por isso que tudo aqui foi muito rápido, porque não tem tanto mistério em a gente fazer o nosso bloco, né? Então, olha só, eu imprimi para que vocês possam ver aí, né? E eu vou tentar aproximar um pouco a câmera para que vocês possam também, não tanto, possam entender aqui, né? Esse foi o esquema que eu fiz a minha colchinha, né? Então, ó, aqui nessa folha que vocês aí abaixando essa folha, vocês vão ter aqui, ó, vocês precisam de 20, caso forem fazer essa, hein? Vocês precisam de 26 quadros de 8 polegadas e meia, que é o nosso tecido de fundo, né? 26 quadros de 8 polegadas e meia. E dos nossos retalhos, são 104 quadros de 4 polegadas e meia, né? E total de blocos em scrap, que é esse, a gente só vai usar 103, ok? Então aqui, ó, tá tudo bem detalhado, o que vocês vão precisar, as medidas, tudo direitinho. E agora eu vou explicar como vocês vão montar essa colcha de vocês. Vocês vão esquecer dessa borda e dessa borda, sim? E essa borda. E essa borda. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um X aqui. Ó. Vamos esquecer dessa borda. Dessa borda. Dessa borda. Que corresponde a essa. Essa borda. Essa borda. Essa borda. E essa borda, né? Bem, eu já marquei todos? Já marquei todos. Eu preciso marcar. Então, a gente vai montar isso aqui primeiro, ó. Daqui, ó, vou fazer um X grande. Ó, daqui até aqui e até aqui. Ok? Mas deixa eu fazer uma bolinha aqui, ó. O nosso projeto começa a montar nesse retângulo aqui. Ok? Depois que eu já vou seguindo a ordem que está pedindo aqui, depois que eu montei esse retângulo, eu vou adicionar as minhas bordas laterais, que vem sendo essa primeira, né? E essa primeira também. Ok? Depois que eu adicionar a minha primeira borda, eu vou adicionar a minha segunda borda, que é superior e inferior. Depois que eu colocar superior e inferior, eu vou colocar as minhas duas últimas bordas laterais, que são as terceiras. Ó, terceira borda e terceira borda. Ok? Então, assim vamos montar o nosso projeto. O tamanho da nossa colcha, como eu tinha falado para vocês, é uma lap, né? Que é uma colcha para tampar as pernas, né? Ou quando a gente está vendo a televisão aí no sofá, né? É tão gostoso assim de colocar algo, né, aí nas nossas pernas aí para ver a televisão, ainda mais quando o tempo está frio ou chuvoso, né? Nossa, Taiga adora, né? Então, ela fica na finalização de 58 por 66 polegadas, é um tamanho bom, ok? Mas olha só, essa é uma ideia de um mosaico que eu estou passando para vocês,
Sim? Eu posso usar o mesmo esquema e mudar a posição dos meus bloquinhos para que dê um outro efeito, né? Então vamos dizer assim um exemplo. Deixa eu colocar aqui ao lado, né? Aí faz de conta que nesse quadrado aqui eu não quero seguir o desenho, eu quero colocar um catavento, né? Um catavento. Mas lembrando que o catavento não pode ser feito no scrap, né? Eu quero colocar um catavento. Então eu coloco um catavento aqui. Né? Eu coloco um catavento aqui, um outro aqui. E eu já posso mudar o esquema desse desenho, né? A intenção é o quê? A gente dar uso aos nossos retalhos, né? E se divertir fazendo o projeto, porque eu pensei que eu ia demorar muito em fazer, mas eu não demorei em fazer isso aqui, né? Porque como eu tenho o costume de fazer assim, quando eu tenho algo em mente, né, para fazer, eu separo os tecidos, passo, engomo, né? Então, tipo assim, eu tiro um dia para passar, eu tiro um dia para cortar, eu tiro um dia para costurar o primeiro passo e eu tiro um dia para costurar, unir os blocos, né? Vamos dizer assim, para a finalização do nosso projeto. Mas esse foi tão rápido que eu terminei em 2 dias, né? Te deixa assim o gostinho assim de quero mais, porque a produção é rápida, sim? Então, ó, eu vou estar deixando esse para vocês na descrição do vídeo, né? Para quem quiser baixar. E eu espero que vocês tenham gostado. E é uma opção aí para vocês usarem aí o retalho de vocês, tá bom? Ah, e antes de terminar o nosso vídeo, o fundo, eu estou falando, vou falar em quanto que eu gastei em metros. O fundo foram 2,20 metros, 2,20 metros de tecido de 1,40 ou 1,50, 2,20 metros dá tranquilo para vocês trabalharem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo.